Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um estudo pautado na Palavra de Deus. Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos nas Tuas mãos neste momento e suplicamos a Ti a Tua bênção para tudo aquilo que vamos explanar, compartilhar através desse estudo. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento, graça e sabedoria, principalmente para que nós possamos viver uma vida digna que glorifica e exalta o Teu santo nome, sendo livrados de todo mal. Nós suplicamos a Ti a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje eu quero falar sobre o iníquo. O título nosso é O Iníquo, e daqui a pouco eu vou explicar o que significa essa expressão, essa palavra iníquo. Mas eu quero dar uma abertura aqui dizendo: o mundo inteiro hoje está passando por grandes mudanças em todas as áreas. Já há muitos anos está, mas hoje principalmente, não é? No governo, sociedade, família, conceitos, nos ensinos, no ensino, na formação, no comportamento humano, sobre valores, sobre Deus, sobre religião, sobre tudo, em relação a tudo e a todos. Tudo está passando por uma grande mudança, uma grande transformação. Quando nós estudamos sobre a teoria da evolução, não é? Não vou falar sobre isso. A teoria da evolução ensina que tudo se transforma do pior para o melhor. Que as coisas sempre mudam para o melhor. Essa é a teoria da evolução. Mas quando nós estudamos a teoria da termodinâmica, ela ensina o contrário. Ela fala que tudo está caminhando do melhor para o pior. Ou seja, tudo está piorando, não é? É visível, é notável, facilmente visto, não é? E percebível que tudo em todas as áreas e aspectos está caminhando para o pior, se degradando, rebaixando, piorando cada vez mais. Essa é a grande verdade e realidade, a pura realidade, que as coisas estão caminhando do melhor para o pior. Tudo que era bom está piorando. Então, nós vamos ver isso e vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre algumas coisas muito importantes. Aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 59, os versículos 14 e 15, Isaías já profetizava sobre isso e ele disse assim: pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Então, a verdade está sumindo e a mentira que está prevalecendo. A justiça não está sendo cumprida e a injustiça é que está prevalecendo. E isso Isaías já tinha profetizado, não é? Lá, quando nós vamos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, eu não vou entrar em alguns detalhes, não é? Mas eu quero que vocês entendam, no capítulo de número 1, do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, eu quero ler apenas alguns versículos, depois você leia o capítulo todo para você entender mais profundamente muitas coisas. Mas no capítulo 1, do versículo 28 a 32, Paulo diz assim aos Romanos: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então Paulo já estava falando isso, não é? Há mais de 2000 anos atrás, lá no período depois que Jesus Cristo morreu, ele disse: essas coisas estariam acontecendo.
esse comportamento totalmente sem ordem, sem respeito, sem disciplina, sem nada do ser humano. E hoje está muito, muito pior do que aquela época. E aqui no capítulo 1 mesmo de Romanos, do versículo 18 a 27, ele fala assim, preste atenção nisso, a ira de Deus, ou o juízo, a justiça de Deus, se revela do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens que detêm a verdade pela injustiça, pela mentira, pelo engano. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, portanto, indesculpáveis. Vamos ler até o 27. São indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas próprias concupiscências. Até o 27. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas próprias concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, aqui está falando do comportamento do ser humano em relação a Deus e a ele mesmo, e ao homem mesmo. As mudanças que aconteceram, as coisas que começaram a acontecer, não é? Porque eles não glorificaram a Deus da forma como deveriam glorificar, através das coisas que foram criadas, através da sua forma como ele criou, como Deus fez. Então, tudo tem se transformado, tudo tem mudado de uma forma muito séria. Olha que coisa interessante que lá em Isaías, capítulo, nós vimos aqui agora em Romanos, não é? E olha o que diz em Isaías, capítulo de número 4, o versículo de número 1, ele fala assim, 7 mulheres naquele dia, preste atenção nisso aqui, lançarão mão de um homem. 7 mulheres lançarão mão de um homem, dizendo, nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira de nós o nosso opróbrio. Por quê? Será que você está entendendo isso? Não é? As mulheres vão falar, nós estamos precisando de homem, de marido. Não é? E não precisa de você fazer nada, nós vamos trabalhar do nosso próprio bolso, nós vamos nos sustentar e vamos nos vestir. Mas tira de nós esse opróbrio, porque os homens não estão nos querendo mais. Vocês estão entendendo? Então, essa é a situação do mundo hoje. Assim estamos vivendo nos nossos dias, principalmente. Não é já há muito tempo. Então, hoje eu quero falar sobre o iníquo. Iníquo significa é todo aquele que é contra aquilo que é reto, contra a equidade, contra aquilo que é honesto, contra protocolos, contra governo, contra justiça, contra ordem, contra protocolos, contra disciplina, contra leis, contra regulamentos, contra o que é honesto e é reto. É isso que as pessoas estão fazendo hoje. Tudo aquilo que fala sobre disciplina e sobre honestidade, as pessoas não querem. Tudo aquilo que fala sobre ordem,
as pessoas não querem, porque elas querem desordem, não é? Preferem, gostam mais e defendem muito mais a desordem, a confusão, porque é do contra. E confundem liberdade com libertinagem. Confundem a liberdade com a libertinagem. Essas são as características e marcas, ou seja, da índole e do caráter do iníquo. Iníquo é aquele que é do contra, é aquele que não quer a ordem, é aquele que não quer a decência, ele quer a indecência, ele quer a desordem. É isso que ele quer, o iníquo, não é? Toda pessoa que é iníquo. Então, lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo de número 2, ele fala assim, vamos ler do versículo 7 ao 12, do 7 ao 12, depois nós vamos ler outros versículos, mas do 7 ao 12, ele fala assim, deixe-me ver aqui, foi em Timóteo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, de 7 a 12, ele fala, com efeito, não é? No entanto, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente, espera somente que seja afastado aquele que agora o detém, o barra. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes permite a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando, com efeito, na verdade, na realidade, de fato, efetivamente, o mistério da iniquidade já opera, já está em ação, já está em andamento, já está presente, já está atuando no mundo, em todas as áreas, na sociedade, na família, não é? Em relação aos princípios, governo, leis, estatutos, igreja, religião, ensinos, formação, tudo, em relação a tudo. O iníquo, o mistério da iniquidade já opera, já está em ação, já está atuando. E nós vemos isso claramente, regaladamente, abertamente. Não tem como não ver, não enxergar e não perceber essa grande mudança, essa grande confusão que está acontecendo em toda a sociedade, no mundo inteiro, em todas as áreas, não é? Olhando para o comportamento geral da sociedade no mundo hoje, né, vamos ver o que a palavra de Deus nos fala sobre o comportamento que identifica a ação do iníquo nos nossos dias. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 4, não é? Está escrito assim, vamos ver, 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 4. Esse texto é um texto muito importante. Está escrito assim, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo, e esse tempo já chegou, que não suportarão a sã doutrina, a doutrina verdadeira, pura, sem mistura, sem adultério, sem nada. Não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas.
Aí ele dá um conselho: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Mas as pessoas chegará um tempo, e esse tempo já chegou, que não suportarão a sã doutrina, a palavra de Deus como é, de verdade, pura, sem ser segundo fulano, segundo isso, o evangelho segundo isso. Não existe isso. O evangelho é segundo ele mesmo, não é mesmo? É segundo Jesus, que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É segundo Jesus, que é a palavra viva. Então não existe evangelho segundo fulano, segundo Beltrano, segundo tal religião, segundo tal doutrina. Isso não existe, isso é coisa do homem. É aquele que não suporta a sã doutrina, então ele quer acrescentar, ele quer mudar, ele quer modificar as coisas, não é mesmo? Por que isso tudo? Quando nós olhamos lá no Salmo de número 115, versículo 16, está escrito assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Então, a terra foi feita para nós, não é? Para que nós pudéssemos habitar nela, para que pudéssemos cultivar e viver nela da melhor maneira possível. Mas o homem, ele se afastou de Deus, não é? Ele se afastou de Deus. Então, aqui fala, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Mas só que quando nós olhamos lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, está escrito assim: nós sabemos que somos de Deus, mas, infelizmente, o mundo inteiro jaz no maligno. A terra Deus deu para nós. E nós, os homens, nós inventamos males, inventamos muitas coisas. E muitos deram lugar ao inimigo. E por causa disso, o mundo hoje jaz no maligno. Quando nós olhamos o Evangelho de João, eu gosto muito de falar isso, capítulo 3, versículo 16, fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos crer nele e ter, através dele, da sua morte, do seu sacrifício, a vida eterna. Não é? O versículo de número 17 fala: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, ele não veio aqui para nos julgar, mas ele veio para nos salvar. Não é? Aí o versículo de número 18 fala: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Então depende de mim. Eu sou julgado de acordo com aquilo que eu creio, de acordo com aquilo que eu aplico na minha vida. Eu mesmo faço meu julgamento. Eu mesmo me levo para um julgamento, para uma determinada solução e uma determinada condição na minha vida. Não é? Ora, porquanto Deus não enviou o seu Filho ao mundo, mas para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora, o versículo de número 19 fala assim: ora, o julgamento é esse, o juízo é esse, o resultado é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram e preferiram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então isso é uma questão da minha escolha, da sua escolha, da nossa escolha. Nós escolhemos se nós queremos Deus ou não, se nós queremos a ordem ou não, se nós queremos a disciplina, ou a indisciplina, ou a desordem, ou as coisas erradas. Isso é uma coisa que nós decidimos de acordo com Deus ou com a índole do iníquo. Então isso depende de cada um de nós. Quando nós olhamos lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 a 12, versículo de número 10 a 12, fala: ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 11 fala: ele veio para os seus, Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E o versículo 12 fala: mas a todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, isso depende de mim, depende de você, porque tudo que Deus poderia ter feito para nós, para nos salvar, nos resgatar, nos abençoar, nos colocar numa vida abençoada, maravilhosa, Ele fez. Agora, cabe a mim, a você, a cada um de nós, decidir se queremos ou não. Se nós cremos em Deus, se nós queremos Deus, nós vamos tomar uma atitude de receber Deus
e obedecer a sua palavra e seguir a sua palavra, que é a melhor filosofia de vida para todos nós, para que sejamos bem-sucedidos em tudo na nossa vida. Mas se nós não queremos, vamos ouvir o iníquo, que é aquele que gosta da desordem, que é aquele que não gosta de leis, não gosta de princípios, não gosta de disciplina, ele gosta da libertinagem, não é? Ele confunde liberdade com libertinagem. Então, as pessoas, o mundo está assim porque rejeitam a Deus. Rejeitaram a Deus, não querem Deus. Com isso, o mundo é preparado para a ação total, sem lei, sem princípios, sem ordem, sem retidão, para o domínio total do iníquo, daquele que quer a bagunça, a confusão. Nós estamos vendo isso aí em todas as áreas do mundo. Não vou citar nomes nem nada, porque você já está vendo. Você está vendo. Você já está vendo, vivendo e até sofrendo por causa disso tudo, não é? E lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 7, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala assim, no 2:7, eu quero que você entenda isso, que é muito importante. Com efeito, não é? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, já está em andamento e aguarda, espera somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aquele que agora o detém. Com efeito, o mistério do iníquo já opera, não é? E espera e aguarda somente que seja afastado, tirado, aquele que agora o detém, o impede, o barra. O mundo está lutando para tirar aquilo que o impede de fazer do jeito que ele quer. Milhares de pessoas estão lutando contra governos, contra ordens, contra princípios, contra as coisas que são honestas para que eles vivam do jeito que querem. Não é assim. Não é assim que está acontecendo, né? O que pode barrar, impedir a ação de um iníquo, né? De uma pessoa que é anarquista, né? O que atrapalha uma pessoa iníqua que não gosta de ordem, de governo, de princípio? Sabe o que atrapalha? O que atrapalha é Deus, com a sua palavra, com seus princípios, e o governo. E o governo, com a sua ordem, com as suas diretrizes, para que possamos viver uma vida melhor. É isso que atrapalha. Então, o iníquo está esperando que seja afastado o governo bom, honesto, que luta por princípios, por direitos, por honestidade. Ele está esperando que isso seja retirado. E nós estamos vendo isso abertamente, que as pessoas no mundo estão lutando para mudar tudo isso, para arrancar quem precisa ser arrancado, que os impede de serem e de agirem como eles gostam de fazer, sem ordem, sem decência, sem moralidade, sem temor a Deus, sem honestidade, sem sinceridade. É isso que o iníquo está esperando, um líder, não é? Um líder com um povo desordeiro. Preste atenção nisso aqui. Um líder com um povo desordeiro luta contra a ordem, contra o governo, contra tudo e vira uma anarquia, uma bagunça, uma desordem. É isso que está acontecendo. Olha a operação do iníquo que já está agindo e esperando que seja arrancado aquele que o barra, que o limita, que o detém. Será que nós estamos entendendo isso? Lá na carta de Judas, que é um capítulo só, fica lá antes do livro de Apocalipse, eu vou ler apenas alguns versículos. Judas é um capítulo só, então nós vamos ler os versículos. Eu quero ler apenas os versículos de número 8, 10 e 16. O 8 fala assim: ora, estes, o iníquo, o maligno, o que não gosta de ordem, estes, da mesma sorte quais sonhadores alucinados, não só
contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Versículo de número 10. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem só por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas eles se corrompem. Será que está claro isso aqui? E o versículo de número 16 fala assim: os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. Não é isso que nós estamos vendo? As passeatas, o que é que as passeatas viraram? A que nível chegou? As festas, as apresentações nas ruas, não é? Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. Só sai palavrões, coisas de baixo nível nas redes sociais, como se fosse algo natural. E são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Será que nós estamos vendo isso aí? Adulando outros países, outros lugares, outros governos, por motivos interesseiros, pura e unicamente de iniquidade, de alguém que quer a desordem, que não quer a ordem, que não quer a honestidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos guarde, nos livre. O comportamento, preferências, atitudes e decisões dessas pessoas fazem que o mundo seja preparado para a ação completa e domínio do iníquo, sem lei, sem amor e pura anarquia, porque eles são anarquistas. Eles são da desordem, eles são da confusão, não é? Para que o iníquo domine, aquele que o detém precisa ser retirado. O que o detém é o governo honesto, são as leis honestas, são os princípios e são os estatutos de honestidade que levam o povo a princípios e a uma disciplina boa. Isso é que detém o iníquo, aquele que é da desordem, da confusão. Então começa a guerra no mundo espiritual, agindo no mundo físico, humano, para o domínio do maligno, para o total domínio do maligno no mundo. No mundo. Ele já opera. Vamos ver Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 12, fala assim: ai da terra e do mar. E eu já falei que quando eu estou falando da segunda parte do versículo, que ele fala, céu, regozije-se, céu, vocês que estão na glória, regozijem, mas ele fala assim, mas ai da terra e do mar. E quando ele usa a expressão terra, ele está falando do mundo eclesiástico religioso. E quando ele fala mar, ele está falando de povos, línguas e nações. Então, ai das religiões, ai do mundo eclesiástico religioso e ai dos povos, línguas e nações, porque o diabo desceu até vós com grande fúria, com grande ira, com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. E lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, Jesus falou assim, que o ladrão, que é o diabo, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Não é isso que nós estamos vendo? Roubando tudo das pessoas, dos honestos, para a posse dos desonestos. Roubando, matando sonhos, matando vidas, matando tudo e destruindo. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Esse é o espírito do iníquo, daquele que é da desordem, daquele que não aceita governo, nem ordem, nem nada, e muito menos Deus, porque ele é da anarquia, ele é da confusão, não é? Para isso o inimigo precisa ter o controle, o domínio dos povos e do mundo eclesiástico religioso. Ele precisa ter domínio, ele precisa tirar aquele que o impede. E olha o que diz em Apocalipse, capítulo de número 13, de 1 a 10.
Apocalipse, capítulo 13, de 1 a 10. Apocalipse é o livro da revelação do tempo, da situação dos últimos dias. Apocalipse 13, de 1 a 10, fala: vi emergir do mar, no meio dos povos, línguas e nações, uma besta, uma pessoa maligna, um animal maligno, né, que tinha 10 chifres e 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Chifres e diademas são poderes, autoridade, governo. Olha, então levantou essa besta do meio dos povos, do meio dos povos, ou seja, é uma pessoa com espírito maligno, animal maligno, não é? E de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Olha, com o poder daqueles povos inimigos, dos inimigos de Deus. E deu-lhe o dragão é Satanás. Deu a essa pessoa poder, trono e grande autoridade. É isso que está acontecendo. Uma pessoa maligna subindo no trono e tendo grande poder e autoridade, que é dado não por Deus, mas pelo maligno, porque o mundo jaz no maligno. Vamos ver aqui o versículo 3 a 10. Então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou e, seguindo a besta, adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Quem é que pode lutar contra essa pessoa, contra esse que está no domínio? Quem é que pode lutar? O povo não consegue. O povo não consegue, ninguém consegue. O que é justo não está conseguindo. Nós vamos dizer por quê. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Quando Deus usa essa expressão, é no mundo espiritual. Não são de dias que nós temos, mas é para o mundo espiritual. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus. Não é isso que nós estamos vendo, enxergando claramente? Contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dada também que pelejasse contra os santos, contra o povo de Deus, e os vencesse. É isso que está acontecendo. Está escrito isso aqui, que ele lutaria contra Deus, contra as pessoas, aqueles que servem a Deus, não é? E de uma forma parecendo que venceu, deixa eu ver aqui. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, sobre os povos, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Misericórdia, meu Deus. Isso está claro demais no mundo. E você vai colocando os personagens atuais nos personagens bíblicos. Se nós temos entendimento, nós sabemos quem é quem aqui. Quem é quem aqui. Um dia uma pessoa falou comigo: o senhor está me julgando? Eu falei: eu não, a palavra de Deus que está mostrando aqui. Sou eu não, é a Bíblia que está mostrando aqui, ó. Você não está fazendo isso? Então a Bíblia está falando, sou eu não, é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus está mostrando para nós quem é quem. Quem é quem? Se nós somos de Deus ou se nós somos do iníquo. Se nós estamos buscando a verdade ou o engano, a mentira. Se nós estamos buscando a ordem ou a desordem. Vocês estão entendendo?
Então, aí você vê a índole do iníquo. O iníquo é aquele que é contra toda forma de governo, tanto humano quanto de Deus. Aí, versículo de número 11, do 11 ao 18, aqui nós vimos a besta que emerge do mar, do meio do povo, dos povos, línguas e nações. É uma pessoa que vai surgir do meio das nações, com poder, e que o diabo vai dar autoridade e poder para lutar, para blasfemar contra Deus, para falar contra Deus, para lutar contra os santos, para falar do santuário. Será que nós estamos vendo isso, não? Será que isso não está tão claro hoje, não? Meu Deus, ajuda-nos. Agora, olha aqui, a besta, aqui no versículo, aqui emerge agora da terra, que é do mundo eclesiástico, religioso, do meio das religiões. Vi ainda outra besta emergir da terra, do meio do sistema eclesiástico. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Parecia de Deus, parecia um cordeiro, parecia Jesus, mas falava como o diabo, o dragão, a antiga serpente, Satanás. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Olha que coisa terrível, vai agindo com autoridade sobre aquele que está sobre o domínio humano também, que é maligno. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Então, essa pessoa espiritual que vai surgir do meio das religiões vai ter poderes e vai tentar confundir as pessoas. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra diante dos homens. Versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa de sinais que lhe foi dado, executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida, a espada sobrevivera. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como também fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita, sobre a sua fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Isso tudo é mistério de Deus. Mas nós já estamos vendo já o controle para poder comprar e vender, para adquirir, para agir, para viajar, para tudo. Se não tivermos aquele sinal, nós não poderemos agir da forma como precisamos e queremos agir. Então, essa é a situação do mundo hoje. Essa é a situação do mundo hoje, da luta que os honestos estão sofrendo por causa dos desonestos. O justo está sofrendo por causa do injusto, não é? O que é puro está sofrendo por causa do impuro, porque é o que está prevalecendo, nós vimos. Então, lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, fala que o dragão é a antiga serpente, é o diabo, que é o sedutor de todos os homens. Nós vimos isso aí. Então, nós estamos vendo hoje quem está assumindo os governos do mundo. Como está assumindo? Por que está assumindo? E o que está resultando disso tudo aí? A palavra de Deus fala lá em Provérbios 29, 2, fala o seguinte: quando o justo governa, o povo se alegra, o povo é feliz. Mas quando o ímpio toma o domínio, o povo sofre, o povo padece. E essa é a grande verdade. Vamos ver então de novo lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 7 a 12, que fala: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém.
Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, segundo o poder, o domínio, o governo de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça, e com a mentira, e com o engano. Então, a nossa vida vai depender de quem nós cremos. O nosso futuro é determinado por aquilo ou por aquela pessoa em quem decidimos acreditar. Apocalipse capítulo 22, de 6 a 7, fala o seguinte. 22, de 6 a 7, diz o seguinte. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 22, de 6 a 7, isso. Isso mesmo. Disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aqueles que guardam a palavra da profecia desse livro. Em Apocalipse 1:3 está escrito assim, olha aqui, que coisa interessante. 1:3 fala assim, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Está mais próximo do que podemos imaginar, perdão. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Lá em Isaías, capítulo de número 42, preste atenção nisso aqui. 42, 20. Olha o que está escrito aqui, 42, 20. 42, 20. Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. As pessoas estão vendo, mas não estão observando. Estão ouvindo, mas não estão dando atenção ao que está ouvindo. Ah, isso é assim mesmo. Isso não tem nada a ver. Não é assim desse jeito, não. Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, arreganhados, como acha que tem, nada ouves. Nem no mundo, nem na igreja. Milhares de pessoas. Foi por isso que Jesus falou lá em Mateus capítulo 13, quando ele fala da parábola do semeador, Mateus capítulo 13, perdão, versículos 14 e 15, ele diz o seguinte, Jesus está dizendo o seguinte, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim
curados. Não querem, não querem, não querem. Por isso, caem no laço do inimigo, na presa do inimigo. Mateus capítulo de número 24, versículos de 10 a 13, quando Jesus fala sobre o final dos tempos, sobre os sinais do final dos tempos, capítulo 24, de 10 a 13, só que eu quero ler, depois você lê o capítulo 24 todo, fala assim, nesse tempo, de 10 a 13, nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E quero encerrar relendo novamente sobre o iníquo. Será que nós estamos entendendo quem é o iníquo? Será que nós estamos entendendo que nós precisamos cuidar para que nós não andemos conforme o iníquo? Vou reler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 7 a 13. De 7 a 12, que fala: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Nós já entendemos isso. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Deus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando for retirado aquele que o governo e as autoridades religiosas, então todos conhecerão quem é realmente o iníquo, não é? Versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o engano, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes permite a operação do erro, para darem crédito à mentira. Quando fala Deus manda, é porque nada acontece se Deus não permitir. Se ele falar não, é não. Como ele pôs limites em Satanás quando quis lutar contra Jó. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar, para que possamos ter discernimento. Discernimento. Porque sem discernimento nós não conseguimos entender, perceber. E aí nós pecamos, nós erramos e nós caímos nas ciladas. Que Deus nos ajude, que Deus nos revele, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, poder, sabedoria para vencer todas as obras, todas as coisas na nossa vida, todo no nosso caminhar em tudo, e o iníquo não tenha nenhum poder, nem autoridade, e muito menos lugar na nossa vida. Que Deus ajude, socorra e abençoe a todos nós. Amém.